Mobilidade Urbana. Apoio AMC. Proteger vidas, esse é o caminho. E patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. Olá, você já andou de metrô? O metrô é um meio de transporte muito importante, principalmente nas grandes cidades. E esse vai ser o nosso assunto de hoje. Embarque com a gente nessa viagem. Mobilidade Urbana está começando agora. Os metrôs são ferrovias elétricas que operam em uma via de passagem exclusiva, que não pode ser acessada por pedestres ou outros veículos de qualquer espécie e que geralmente é separada em túneis ou em vias férreas elevadas. Suas principais características são ser um sistema de transporte urbano elétrico, ser independente do restante do tráfego, ser frequente, ou seja, com tempo de espera reduzido. No mundo, o primeiro metrô foi inaugurado em 1863, em Londres, na Inglaterra. No Brasil, o metrô de São Paulo é o maior do país. Ele transporta mais de 4 milhões de passageiros por dia, em suas 6 linhas, sendo 5 de metrô pesado e uma de monotrilho. Conta com quase 100 quilômetros de extensão e foi inaugurado em 1974. Das 6 linhas, 2 delas são operadas pela iniciativa privada. Em Fortaleza, o metrô foi algo desejado e muito esperado, e agora ele já está entrando na realidade da população. Apesar do aumento do uso, o metrô de Fortaleza ainda precisa crescer e avançar as suas trilhas. Para falar sobre o metrô e a capital cearense, hoje nós vamos conversar com Edilson Aragão, que é diretor de Desenvolvimento e Tecnologia da Metrofor. Mas antes, nós vamos saber onde é que o Ilan Gugel está. Ele preparou uma matéria exclusiva para nós e ele está em alguma estação. É com você, Ilan! O direito ao transporte público é garantido pela Constituição brasileira, que o coloca como direito social imprescindível. Mas nem todo mundo consegue acessá-lo, e um dos empecilhos é o valor das tarifas. A isenção para alguns grupos é uma solução, mas não há uma regra válida para todo o território nacional. A Constituição prevê a gratuidade no transporte público apenas para pessoas acima de 65 anos. De acordo com o artigo 230, essa é uma forma de amparar os idosos e assegurar a participação deles na sociedade. Para outros grupos, como estudantes, trabalhadores e pessoas com deficiência, a Constituição assegura apenas o direito ao acesso do transporte público. Porém, no decorrer das últimas décadas, uma grande quantidade de leis estaduais e municipais foram criadas a fim de expandir o benefício. Aqui em Fortaleza, além de profissionais da segurança como policiais, bombeiros militares e outras categorias de trabalhadores, a gratuidade é fornecida mediante a apresentação de carteirinhas específicas e todas elas são emitidas pela Etufor. Quem vai explicar um pouco pra gente como é que tudo isso funciona é a Ivanderly Carvalho. Ivanderly, fala pra gente, quem tem direito então aqui em Fortaleza a essa gratuidade? São crianças, idosos e pessoas com deficiência, é isso? Isso, tem as crianças com a gratuidade infantil, conhecida como bilhetinho, que é para as crianças de 2 a 7 anos de idade. Os idosos, a partir de 65 anos, e também as pessoas com deficiência física, mental, visual, auditiva e múltiplas. Eu sou do tempo em que a gente, quando criança, ia pegar o ônibus, passava então por debaixo da roleta. Eu acho que todo mundo que tem por volta dos seus 40 anos de idade, assim como eu, né, tem mais ou menos essa lembrança, né, da época então em que nós éramos pirralhinhos e andávamos por aí, seja com nossos pais, com nossas mães, enfim, quando a gente pegava o transporte público era assim. O bilhetinho ele foi criado então para a criança não precisar passar por isso? Explica pra gente. Isso, exatamente. Em 2013, né, foi criado o bilhetinho, é a gratuidade infantil. Antigamente eram vistas 2 leis, a lei da idade e a lei do tamanho. E para evitar essa dúvida do operador de transporte, foi criado o bilhetinho, que é um cartão que é gratuito. As crianças de 2 a 7 anos podem solicitar, os responsáveis vêm até os postos de atendimento da Etufor,
faz a solicitação com a certidão de nascimento da criança, a identidade e o CPF do responsável. A criança tem que estar presente, porque é feita a biometria facial, e eles recebem o cartão em torno de 15 dias de forma gratuita. E aí passa a usar o transporte coletivo de Fortaleza, passando o cartãozinho no validador do transporte, evitando que passe por baixo da catraca, pule a catraca, né? Ou o pai precisa botar no braço para levantar e passar a catraca. Então, assim, eles saem super felizes daqui quando vem receber o cartão. E eu acredito que tem até uma outra experiência quando vão andar agora no transporte coletivo, porque vão fazer que nem o pai, que nem a mãe, que nem gente grande, ou seja, passando então a carteirinha lá no validador, né? Agora, Ivanderly, digamos então que eu tenho um filho de 5, 6, 7 anos de idade, enfim, que não precise, que esteja dentro dessa faixa da gratuidade, mas que eu ainda não vim aqui, mas eu vou precisar pegar um transporte coletivo. Essa gratuidade dele ainda é válida ou, na verdade, só é válido depois que você faz aqui esse documento? A gratuidade no transporte coletivo ela é garantida pela idade e pelo tamanho, que é até 1,10 m. Tá. Embora a gente venha reforçando com os responsáveis que tire o cartãozinho para evitar essa dúvida do operador, evitar que a criança passe por baixo, porque somente passa na catraca do validador quem tem o cartãozinho. Certo. E assim, reforçando também que além da certidão de nascimento da criança, a identidade e o CPF do responsável, precisa ter o comprovante de endereço de Fortaleza, porque se trata de uma gratuidade do município de Fortaleza. Então as pessoas responsáveis devem procurar os postos de atendimento, tem no Shopping Aldeota, no Shopping Rio Mar Kennedy, no VaptVupt do Antônio Bezerra, da Messejana, na Câmara dos Vereadores e na sede da Etfol. Então eles têm essas opções de procurar os postos para fazer a solicitação. Robério é para-atleta e a gente veio se encontrar com ele aqui durante o seu treinamento de tênis. O cara está em 11º lugar no ranking nacional da modalidade e já está com a mente apontada para se tornar o primeiro do ranking e ir defender o Brasil nas próximas Olimpíadas de Paris em 2024. Enquanto ele não chega nas terras parisienses, vai treinando e andando de ônibus com o auxílio da sua gratuidade. Gente, o Roberto estava me explicando um pouco mais como é que funciona toda essa história do dia a dia dele, né? Ele precisa acordar bem cedo, vai para a parada de ônibus, porque não são todos os ônibus que tem aquele elevador para cadeira de rodas, mas tirando tudo isso, a tua vida tá massa e melhorou ainda mais depois desse cartão, acredito. Sim, sem dúvida, até porque a gente que tem uma renda per capita muito baixa, acaba ajudando porque a gente não tem um financeiro bom para estar arcando passagem todos os dias, que a gente treina todos os dias, né? No meu caso, eu treino todos os dias e pego ônibus todos os dias. Então, o passe livre, ele me ajudou nessa questão, porque eu vou pro treino tranquilo, né? Sem precisar de uma passagem e sei que vou chegar ao treino. E se eu não tivesse o cartão, eu sem dúvida ia estar sendo prejudicado em algum dia que eu não ia poder ter o dinheiro. Então, ajuda bastante. Sem dúvida, até mesmo porque a gente sabe que vida de atleta aqui no Brasil não é nada fácil, né? Agora, olha só, a gente está fazendo essa entrevista aqui com o Robério numa quadra de tênis, porém a gente podia estar fazendo em uma quadra de basquete também, né? Sem dúvida, no basquete. Por quê? Explica para todo mundo. É porque, na verdade, eu sou atleta de basquete também, né? E entrei no tênis bem depois, né? Acho que 2 anos depois eu entrei no tênis. E o basquete eu estou há mais tempo. E hoje sou, acho que para-atleta porque são 2, né? Então, mas estamos aí na luta. Perfeito, então. Robério, vamos voltar a falar desse cartão gratuidade? Sim. Seja lá no basquete ou seja aqui no tênis, eu tenho certeza que você tem acesso a outros amigos que estão, enfim, que também são deficientes, que também têm acesso a esse cartão gratuidade. Se você pudesse agora me dizer qual é a geral da opinião, né? Aquilo quando você está conversando sobre esse assunto. O que as pessoas acham? Facilitou, não facilitou? Cara, eu acho que facilitou. Até não sei dizer bem especificamente a respeito disso, porque a gente não comenta muito, né? Mas eu acredito que facilitou. Por quê? Porque a galera tá sempre indo para os treinos, né? A galera tá sempre comparecendo aos treinos. Então, eu acredito que seja uma ajuda muito boa, né, a respeito desse cartão. E eu acho que a opinião deles seja que vai ser boa também, né? Acredito.
A falta de uma lei que determine a gratuidade no transporte público para grupos específicos em todo o país é vista como um problema por alguns especialistas. Para resolver tudo isso, seria necessário que uma lei federal estipulasse a obrigatoriedade da gratuidade para diversos grupos em todo o país, trazendo detalhes como a forma de custeio dessas tarifas isentas e maneiras de fiscalização para assegurar que o público-alvo receba o benefício de direito. Nós tivemos uma experiência interessante quando foi implantada a tarifa social no último domingo de cada mês. Os passageiros passaram, nos domingos normais nós tínhamos cerca de 300 mil passageiros por dia e no último domingo nós tínhamos 600 mil passageiros por domingo. Isso fez com que aumentasse o número de garçons contratados na Praia do Futuro, aumentasse o número de visitas a parentes e toda essa conjuntura econômica, porque você sai de casa, você gasta dinheiro. Sim. Né? Você sai de casa, você está gastando dinheiro, você está consumindo. Se você não ficar em casa, você não vai consumir. Então existem situações, né, que o transporte é até gratuito, né, em determinadas datas. Você coloca o transporte gratuito porque as pessoas... Pronto, a Copa do Mundo foi um exemplo. Na época da Copa do Mundo, o deslocamento para o estádio, a prefeitura forneceu o transporte gratuitamente. Por quê? Porque já estava incluído no ingresso, já estava incluído naquilo que foi consumido lá. Então, é o que eu digo, eu estou falando aqui de forma conceitual, sabe? Eu acho importante que as pessoas partam para o conceito. A análise deve ser feita assim, conceitos, técnicas e criatividade. E essa criatividade é que eu chamo mais a atenção. Cada cidade tem o seu modelo. E agora que tal um rápido intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta para continuar o nosso papo com Edilson Aragão sobre o metrô na cidade de Fortaleza. Rapidinho, a gente volta já. Voltamos para mais uma entrevista aqui no nosso programa. Hoje o Mobilidade Urbana vai conversar sobre a Metrofó. E eu vou bater um papo aqui com Edilson Aragão. Ele é diretor de Desenvolvimento e Tecnologia da Metrofó. Edilson, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer ter você aqui conosco. Prazer é nosso. Antes de começar, eu queria que você explicasse um pouquinho aí rapidamente como é que funciona a sua diretoria. Bom, o Metrofó, que é a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos, ela tem 5 diretorias, né? A diretoria de projetos, de desenvolvimento, né? De acompanhamento e planejamento, que é esta diretoria, que é a Diretoria de Desenvolvimento e Tecnologia, que projeta, e você tem uma diretoria de implantação, que constrói. Sim. E tem uma diretoria de operação e manutenção, que opera o trem. Então você projeta numa, constrói na outra e opera na outra, né? E depois tem uma diretoria que é o administrativo financeiro, né? Que manipula, trabalha, né, arrecada o recurso, faz o pagamento. E, finalmente, uma outra diretoria que é responsável pela prospecção de negócios. Sim. Por exemplo, o aluguel da mídia, o aluguel do espaço, que nós tratamos, então, de receitas não operacionais. Sim. Né? Isso funciona em todos os metrôs do mundo e o Metrofó também acontece isso. Para começar efetivamente, Edilson, queria que você falasse para a gente como é que o metrô pode beneficiar a mobilidade urbana da nossa cidade. Olha, o metrô no mundo inteiro é um modal de transporte que atende a uma alta demanda de passageiros. Não é em todo lugar que você pode botar metrô. Então, se você tem, por exemplo, uma demanda, né, uma procura de transporte que somaria em torno de 2.000 passageiros hora sentido, você não vai colocar metrô, o ônibus resolve. Sim. Se esta demanda, se esta procura passa, por exemplo, para 10.000 passageiros hora sentido, então você fica, por exemplo, na Guanhabi, aí fica contando, 10.000 pessoas passam naquele sentido naquela hora. Aí o ônibus já não atende mais, tem que ser um BRT, que é um conjunto de ônibus, não é, atrelado. Sim. Passou de 10.000, por exemplo, 15.000 passageiros num sentido, num corredor, o BRT também não atende, aí passa a ser o metrô. Por quê? Porque você tem capacidade de atendimento maior no BRT do que no ônibus e no metrô do BRT. Vai subindo a escala. Então vai subindo a escala. Então não adianta você botar BRT onde a demanda é de 15.000 passageiros dia. O que vai acontecer?
engarrafamento de ônibus na via. Então você passa para um modal de alta capacidade. Então o metrô, ele no mundo inteiro, ele é estruturador da mobilidade da cidade. Ou seja, ele é a espinha dorsal, porque leva grandes contingentes de pessoas. E o transporte de ônibus ou outros modais, eles passam a ser não é alternativos, ele é complementares, que vão abastecendo. Aí precisamos ter a integração para que você possa colocar qualidade e comodicidade, não é, no passageiro para fazer o seu deslocamento, não é, no dia a dia, na rotina da sua vida. Antes de falar em integração, Edilson, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o metrô. O metrô é conhecido por usar energia limpa, né? Agora, como é que isso funciona na prática? Veja, a primeira energia, né, é energia elétrica. Você tem os ônibus, o automóvel individual sendo abastecido por petróleo, que é a queima do carbono, que joga CO2 no ambiente. E os metrôs elétricos, os VLTs também elétricos, consomem energia elétrica, portanto não tem a emissão de poluentes. Então, de cara, né, todo o sistema metroviário já trabalha com energia limpa, né? E hoje, o próprio metrô produz parte dessa energia, não é, exatamente com a implantação das placas fotovoltaicas, seja nas estações, seja nos campos de operação e manutenção, né, porque cada linha tem um centro de manutenção e há espaços para que seja desenvolvido essas placas fotovoltaicas, produzindo energia limpa para o sistema. Edilson, e como é que gera, através de energia solar, essa potência para atender um metrô, por exemplo? Então, as placas fotovoltaicas têm uma produção, né? Eu tenho, por exemplo, um consumo quilowatts-hora para fazer o metrô rodar, não é? E eu compro esta energia da empresa concessionária, no caso a Enel. E eu vou produzir a própria energia através das placas fotovoltaicas, por exemplo, na estação São Benedito, aliás, na estação Padre Cícero, na estação JK, nós já temos as placas fotovoltaicas. Uma estação dessa, ela gera energia suficiente para que a gente possa atender pelo menos mais duas estações. Entendi. Uma a montante e outra a jusante, né, de cada estação dessa. Ela teria capacidade de produção de energia suficiente para abastecer as 3 estações, né? Então, com isso, a gente acaba reduzindo o custo operacional, que é o grande gargalo de operação de um metrô. E agora a gente abre espaço para ouvir experiências de outras pessoas que vivenciam a mobilidade urbana em outros lugares do planeta. É o quadro Ando pelo Mundo. Oi pessoal, meu nome é Nara Pá. Eu moro na Espanha já fazem 20 anos. Já morei em Barcelona, Madrid. Também já morei em outros lugares aqui da Europa, tais como Londres, Lyon na França. Já dei umas voltas por Los Angeles, nos Estados Unidos. Mas olha só, eu resolvi vir parar pertinho de Marbella. Eu não moro exatamente em Marbella, que é na costa sul da Espanha, Andaluzia. Moro a mais ou menos 9 quilômetros dali, no município que se chama Benarravis. Essa é a urbanização onde eu moro. Ali é o mar. E lá atrás é a montanha. É um lugar muito bacana para morar. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu faço para me locomover, me mover da minha casa até um centro comercial em Porto Banús, que é outro município. Pois é, tudo aqui é longe, mas vale a pena porque o passeio é bonito. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos nessa! No meu trajeto de casa, de Benarravis a Porto Banús, se você tiver sorte, é menos de 20 minutos. Se tiver um pouquinho de tráfego, uns 20, 22. E até Marbella é um pouquinho mais, 25 minutos, porque você tem que ir por uma autovia. Quando vocês vierem pra cá, lembre-se de alugar um carro, porque realmente aqui a gente só se desloca de carro. Mas como eu falei, como vocês viram, o passeio é bonito. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que isso seja uma inspiração para vocês virem visitar a Espanha, esse belo país, tá? Beijo!
Certo. Agora falando em integração, voltamos a esse tema aí. Como é que está acontecendo em Fortaleza e você acha que já é um ideal atualmente? Não, nós estamos longe do ideal, mas é necessário, né? A mobilidade ela funciona com a integração. Mobilidade o que é? É levar pessoas e mercadorias de um ponto para o outro. Só que às vezes, em função do urbanismo, em função da localização das atividades humanas, isto precisa, às vezes, você fazer 1, 2, 3 ou 4 viagens sucessivas, né, saindo de um modal para o outro, para chegar até no seu ponto de destino. Sai de um ponto de origem até um ponto de destino. Só que, se você não integra, isso sai absurdamente caro para o usuário. E ele vai acabar optando pelo transporte individual. Ao optar pelo transporte individual, você acaba tornando insustentável a vida na cidade. Sim. Pela produção, né, de poluição, pelo aumento do número de acidentes, engarrafamento, por aí etc. vai. Né? Então a integração se faz necessária. Como é que está em Fortaleza? O sistema municipal já está integrado, ou seja, os ônibus que circulam em Fortaleza já estão integrados. No passado, integravam-se nos terminais. Com o avanço da tecnologia, do cartão, do Smart Card, você integra hoje em qualquer ponto. Né? Você pega o ônibus, vai para outra viagem, desce do ônibus, pega outro ônibus, pagando uma passagem única. Só que isto é o sistema municipal. Existe uma integração aqui, bancada pelo Estado, que é a integração metropolitana, através do BUM. Então, todo o transporte metropolitano que busca a Fortaleza, busca a capital, né, já tem uma tarifa subsidiada de R$ 2,00 por viagem para o passageiro, para o usuário. Então eu saio, por exemplo, de São Gonçalo do Amarante, no ônibus, né, chego aqui, integro com o sistema municipal, né, e não pago a passagem cheia. Isso continua a viagem, né? Então você continua a sua viagem e o Estado paga ao passageiro R$ 2,00 por esta integração. Certo. O próximo passo vai ser integrar o metrô, Sim. também como transporte metropolitano. Sim. Então o passageiro do metrô vai também ter o direito de fazer sua viagem, pegar aqui o sistema municipal e esta parte da passagem será coberta por esse bilhete único metropolitano. E agora a gente dá uma pausa aqui na nossa entrevista para o quadro Ponte Aérea. Como sempre, vamos ouvir um especialista que traz um assunto muito interessante para a gente. Vamos lá. Olá, meu nome é Carla Costa, eu sou arquiteta e urbanista e hoje eu vim falar sobre mobilidade e uso da bicicleta. O problema do não uso da bicicleta mais no Brasil, eu acho que é uma série de fatores. Eu acho que o primeiro é a infraestrutura. Sim, é importante o uso das ciclofaixas ou ciclovias, por questão da segurança, né? E quando você não tem isso, é mais difícil você escolher a bicicleta como seu meio de transporte. Aliado a isso, claro, políticas públicas que incentivem isso, como no ambiente de trabalho, combinação do uso da bicicleta com outros tipos de transporte. E também acredito que, no fundo, é educação. Eu acho que o Brasil ele é bem rodoviarista, tem essa mentalidade carrocêntrica, que a gente chama, e as pessoas acabam que não pensam, né? Dirigem muito e não pensam como que é o dia a dia de um ciclista. Fazer ciclovias e ciclofaixas não é o suficiente, é apenas um começo, né? Porque a infraestrutura sim, determinante para incentivar o uso da bicicleta, mas se ela não for planejada, se ela não for bem gerida, manutenção pelos órgãos públicos, não adianta. Você pode pegar a bicicleta e não achar a ciclofaixa que você precisa, né, no caminho que você precisa, você acaba que não vai usar. Então, é uma combinação de fatores, mas eu acredito que a infraestrutura é um grande começo.
Edilson, nós temos um exemplo em São Paulo, né? O maior destaque, eu diria assim, do maior exemplo de metrô no Brasil, né? Sem dúvida, Sem né? dúvida, São né? Paulo é... Então, esse exemplo também traz as matérias e o povo conhece o metrô pela sua lotação, ou pela sua superlotação nos horários de pico. Como é que Fortaleza está se preparando para isso, haja vista que nós somos a 5ª capital do país? Perfeito, né? Primeiro, é necessário dizer que o Brasil é um país continental, né? Nós temos aí praticamente 10 grandes cidades, né? E todas elas com problemas de mobilidade, né? São Paulo é, digamos assim, a locomotiva do desenvolvimento. Quer dizer, todo o país se industrializou a partir de São Paulo, mas todo o país contribuiu para isso, né? Então, há uma defasagem no processo de implantação dos metrôs no Brasil inteiro. Enquanto São Paulo já está na 9ª linha. Né, tem cidades, capitais que estão com uma linha. Né, Fortaleza tem 3 linhas hoje. Né, mas na qualidade de metrô, nós temos a linha Sul, né, que é todo eletrificado. Né, o Headway, que é a distância entre um trem e outro, ainda está aí de mais ou menos 27 minutos. A ideia é reduzir isso para 16, depois reduzir para 6. E a redução se dá em função da segurança operacional. Ou seja, nós estamos terminando a parte de sinalização, não é? E aí eu posso acompanhar em tempo real, não é? O percurso de todos os trens que estão naquela linha, fazendo aquele carrossel. E aí você pode controlar com segurança no centro de operação, no centro de controle operacional, e aí reduzir o headway. São Paulo, por exemplo, o headway, a distância de tempo entre um trem e outro, é muito curtinho, é de 90 segundos. Ou seja, por mais gente que esteja na plataforma, você chega na plataforma, 1 minuto e meio depois vem outro trem. Então, aquela multidão que tem, ela vai aos poucos se diluindo, porque os trens vão passando e vão levando. Aos poucos e mais rapidamente. E mais rapidamente. Então, você leva numa viagem de trem, dependendo da composição, você pega 6 carros, né? Você leva 1.200, 1.800 pessoas numa viagem. Então, dá para evacuar todo mundo, né? Dá para tirar todo mundo, com a frequência maior do trem. Então, você pega... Em Fortaleza, nós estamos já fazendo esforço para colocar para 17 minutos. Para isso, eu tenho que ter mais gente trabalhando, eu tenho que ter mais trens, eu tenho que ter mais manutenção. É claro que os custos operacionais, eles vão subir. São proporcionais. São proporcionais. Em compensação, não é? O número de passageiros também aumenta. Não é? E isso você tem que equalizar exatamente essa questão. Mas o fato é que mobilidade é uma questão de política pública e é uma questão de inclusão social. Né? Nós entendemos, nós do Estado, do Metrofó, entendemos que mobilidade é inclusão social. E por isso é obrigação do Estado fazê-la, assim como é a educação, assim como é a saúde. Se você pensa em prevenção no trânsito, informação e conscientização não podem faltar. É o quadro Siga essa dica. Olá pessoal, sou Ricardo Silva, sou professor de legislação de trânsito. Nossa dica hoje vai para todos os ciclistas. O Código de Trânsito diz que o ciclista não deve trafegar sobre o passeio. Quando o ciclista precisar trafegar sobre o passeio, ele deve descer da bicicleta, onde ele voltará a ser novamente um pedestre. Siga essa dica. Nós conversamos aqui com o diretor de Desenvolvimento e Tecnologia da Metrofó, Edilson Aragão. Edilson, muito obrigado pela sua presença aqui, muito esclarecedor esse papo. É um prazer, sempre à disposição. Ok, fechamos aqui mais um programa e eu te espero no próximo episódio. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Mobilidade Urbana. Patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. E apoio AMC. Proteger vidas, esse é o caminho.